espero que vocês assistirem essa aula. Eu sou o professor Robson e hoje a gente vai discutir o texto da Sueli Carneiro, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. E aí, antes da gente entrar na discussão do texto especificamente, eu queria só fazer uma breve recapitulação do que a gente viu até antes do recesso, né, para a gente entender mais ou menos a lógica em torno das discussões que a gente tem desenvolvido, tá bom? Então, primeiro a gente começou a disciplina, discutindo esse texto aqui do Assad Haider, Armadilha da Identidade. Nesse texto aqui a gente apresentou um leque um pouco mais amplo para a gente pensar o que significam as identidades no âmbito das lutas sociais, principalmente quando se perde um horizonte de luta revolucionária nesse processo, né? E aí a gente entende que o autor faz uma boa análise acerca, né, desse elemento constituinte dos indivíduos, né, mas que ao mesmo tempo ele desconsidera nesse processo o que a gente pode dizer de um horizonte de luta mais amplo, né? E aí ele tem algumas ideias interessantes para pensar, não é? Por exemplo, a branquitude, para pensar a requisição de uma identidade enquanto forma de se acoplar a uma luta social, e vai fazendo contraposições entre, por exemplo, a luta dos Panteras Negras, no âmbito da sociedade civil norte-americana na década de 60 e 70, passando pelo tempo contemporâneo, né, do que ele verificou, do que ele presenciou na universidade onde ele dá aula. E aí, enfim, é um texto bem interessante justamente para a gente entender a complexidade desse tema, né? E aí depois a gente entrou no texto da Carla Cotirene, né, que é um texto que vai falar sobre interseccionalidade, né, como o texto mesmo sugere. E nesse texto a gente vai descobrir da onde que surge esse termo, né, da interseccionalidade, a vinculação dele à luta do feminismo negro, e aí a gente entra justamente na seara do porquê de um feminismo negro, né, o que constitui o feminismo negro, sua relação tanto com a questão, né, teórica dos estudos, mas acima de tudo da luta dos movimentos sociais nesse processo. E aí a gente vai limpando um pouco o terreno para dizer que, olha, interseccionalidade não é um termo que pode ser aplicado a qualquer lugar se a gente desconsidera o processo histórico de sua constituição, né? E aí essa questão ela vai vincular-se diretamente ao fato de que a interseccionalidade ela vem a partir do movimento negro feminino, né? Feminista. Então a gente deu uma olhada no texto da Carla Cotirene, aprendemos bastante com ele, e aí depois a gente entra no texto do Silvio de Almeida, né, sobre o racismo estrutural. E aí a gente discutiu essas três categorizações de racismo que o autor faz, né, o racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural, né. E aí a gente vai identificando cada um desses para discutir, por exemplo, o impacto, né, que práticas racistas têm na nossa sociedade, tanto quando a gente individualiza o ato racista, então a gente só vê uma situação específica, a gente só vê um caso, né, e julga ele, sem conseguir fazer a mediação, a relação com o todo, né. E a gente usou aquele exemplo que aconteceu naquele supermercado recentemente, e no fato de que não houve diretamente ou num primeiro momento impacto sobre a empresa, né. E aí a gente encerrou com uma atividade que vocês precisavam desenvolver sobre racismo estrutural, individual e institucional, né? E aí o retorno eu vou dar para vocês na nossa aula síncrona, que vai ocorrer semana que vem, tá bom? Então a gente encerrou, né, o Silvio de Almeida, e aí a gente entra hoje então na Sueli Carneiro, né, o texto Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, né? E aí a gente começa dizendo quem é Sueli Carneiro, né? Sueli Carneiro ela é uma filósofa e doutora, ela é uma das fundadoras do portal Geledes, que é um portal que vai apresentar diversas matérias, diversos artigos sobre a questão racial no Brasil. Sugiro que vocês deem uma olhada nesse site, ele é muito bom mesmo. E ela publicou no início dos anos 2000, no jornal Correio Brasiliense, ela tinha uma seção nesse jornal. E aí o resultado dessas sessões, né, dos vários artigos que ela publicou lá, estão condensados nesse livro aqui, né? É um livro bem tranquilo de ler, né? Os artigos eles muitas vezes não têm mais do que 5, 6 páginas, né? Mas ela vai abordar diferentes e diversos tópicos, né? Ela vai passar, por exemplo, na verdade o livro ele está dividido em diferentes tópicos,
tópicos. Então a gente vai ter, por exemplo, né, a primeira sessão que vai falar dos direitos humanos, né? Depois discussão sobre indicadores sociais, racismos contemporâneos, cotas, mercado de trabalho, gênero, consciência negra global, igualdade racial e tempo presente. Lembrando que esses textos eles são publicados entre 1999 e 2010. Né? Então a gente tem aí um inteirinho de tempo bastante extenso. E aí eles vão passar muito pelas experiências desenvolvidas ao longo do governo PT, né? Que é o período basicamente maior, né? Englobado aqui, que engloba aqui a abordagem da autora, embora o Fernando Henrique Cardoso também apareça em alguns artigos, né? E aí tem algumas coisas interessantes que eu queria abordar com vocês. Como o texto está dividido em pequenos artigos, né, em notas, a ideia não é necessariamente pegar ou eleger um em específico, mas abordar alguns dos temas que ela vai estar trazendo aqui, tá bom? E aí a gente pode ir por tópicos mesmo, certo? Por exemplo, o primeiro item, né, que é direitos humanos, que tem, acho que, 2 textos. A questão dos direitos humanos e o combate às desigualdades, discriminação e violência é o artigo mais extenso, ele tem aí mais de 15 páginas, e o outro pelo direito de ser. Né? O que é esse texto dos direitos humanos vai trazer justamente alguns elementos da análise da autora sobre a sociedade brasileira. Né? Ela vai começar, por exemplo, discutindo a questão da democracia racial, o mito da democracia racial, e ela também vai discutir a questão, naquele momento, da forma como a esquerda debatia ou pensava a questão racial, que era pelo viés da luta de classes. E aí ela vai apontar que não é bem por aí apenas. Né? E aí é interessante porque a Lélia Rodrigues, né, que é a autora desse texto aqui, ela, de certa maneira, influencia muito a Sueli Carneiro. Né? E eu fui ler a Sueli Carneiro só agora durante o recesso, as férias. Né? Mas é possível perceber algumas semelhanças entre os textos. Né? Primeiro porque a Sueli Carneiro ela vai eleger então o mito da democracia racial. Né? O que é o mito da democracia racial, em síntese? Existe um texto clássico da sociologia brasileira chamado Casa Grande e Senzala. Esse aqui é um texto do Gilberto Freire em que ele vai abordar a constituição do povo brasileiro, vamos dizer assim. E ele vai colocar, de certa maneira, que a sociedade brasileira é uma sociedade cujo racismo ele não teria tido tintas tão cruéis ou duras como em outros países, né? E que o povo brasileiro é, por natureza, diferente. Né? A gente pode dizer que o Gilberto Freire ele teve uma grande influência sobre a sociologia, tanto no Brasil, como é um dos autores brasileiros mais lidos no mundo ainda hoje, mas é comum hoje, né, no meio da academia, entre os movimentos políticos, né, e as pessoas que se debruçam sobre o seu texto, que é um texto repleto de preconceito, na verdade, e com diversos problemas. Eu, quando li Casa Grande e Senzala, eu li para minha tese, não é essa edição aqui, eu comprei ela depois. Mas eu li ela para minha tese, mas eu li para encontrar as expressões racistas contra os judeus. Né? Esse aqui é um texto que expressa algumas ideias antissemitas. Né? E aí, como eu estava discutindo eugenia na tese, eu fui ler o texto não necessariamente para pensar a questão racial no Brasil. Eu fui para discutir a questão antissemita, porque o Gilberto Freire ele apresentava algumas colocações bastante preconceituosas contra os judeus. Mas eu lembrava desses trechos, né, que também vão abordar a questão da população, do povo negro no Brasil. E aí esse mito da democracia racial ele nasce nesse texto e ele atravessa aí décadas. Né? E aí, para além do texto do Gilberto Freire, a gente sabe que há outros textos muito mais contemporâneos que vão, vamos chamar assim, passar pano para o racismo no Brasil. Né? Eu acho que o mais famoso hoje e um dos mais recentes é um texto do Ali Kamel, se eu não me engano, chamado Não Somos Racistas, ou Nunca Fomos Racistas. A Sueli Carneiro ela vai mencionar esse texto aqui no livro. Vamos ver se eu acho ele aqui. Não Somos Racistas, do Ali Kamel. Exatamente isso. É um texto em que ele vai colocar diferentes pontos a respeito da ideia de que nós somos uma democracia, que a democracia racial existe no Brasil, e não somos, como o título sugere, racistas. Né?
Então a Sueli Carneiro ela vai apresentando esses pontos, né, e ela começa dizendo o seguinte: olha, o mito da democracia racial ele nos causou diversos prejuízos históricos para a gente pensar uma sociedade mais igualitária, né, vamos dizer assim. E ela vai desconstruindo esse mito da igualdade, né, da democracia racial, porque isso não é possível, né, não é pensado dessa forma. E é interessante esse trecho da Sueli Carneiro, porque há muita semelhança com outro autor brasileiro, que é o Otávio Yanni. O Otávio Yanni também vai partir do pressuposto de que a classe trabalhadora no Brasil ela se constituiu por meio de um corte racial muito evidente. Né? E esse corte racial ele repercute na própria constituição da classe trabalhadora. E aí, muito em virtude disso que a Sueli Carneiro diz: olha, o fato da esquerda privilegiar o debate sobre a classe social, pensando a classe trabalhadora, desconsiderando o recorte racial, é problemática. Sueli Carneiro está colocando isso no início dos anos 2000, né? Então a gente tem aí quase 2 décadas de avanço em alguns aspectos, né? Então hoje se sabe a importância e centralidade do debate racial, né, junto à questão da constituição da classe trabalhadora. Mas ela já apontava isso no início dos anos 2000 nesse conjunto de textos daqui. Eu estou procurando esse texto do Otávio Yanni. Aqui. O texto é o Capitalismo, Escravidão e Trabalho Livre. Isso aqui é uma coletânea organizada pelo Florestan Fernandes, da década de 70. Não, 70 não. Deixa eu ver aqui quando que isso aqui foi publicado. Isso aqui é muito antigo, gente. Esse aqui eu comprei num sebo por R$12. 72. E aqui tem um monte de artigo que você não encontra em lugar nenhum, assim, de intelectuais brasileiros. Eu já usei várias vezes. E tem um texto do Otávio Yanni, que é esse que eu estou mencionando para vocês, que é o... Aqui. Deixa eu ver se vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer. Capitalismo, Escravidão e Trabalho Livre, do Otávio Yanni. E nesse trabalho, o Otávio Yanni ele vai corroborar completamente. Assim, na verdade, ele escreveu antes da Sueli Carneiro, né? Mas é a mesma ideia, né, de que a gente não tem como discutir questão racial. Aliás, a gente não tem como pensar a classe trabalhadora separada da questão racial, né? E aí a Sueli Carneiro ela vai trazer isso no texto dela. E aí, avançando, ela vai colocar alguns problemas que são encontrados, né, para pensar essa questão da desconstrução do mito da democracia racial e, ao mesmo tempo, para o reconhecimento da centralidade da questão racial para o debate sobre a classe trabalhadora, né? E aí ela vai colocar alguns pontos, como, por exemplo, o fato de que há vários entraves no âmbito do Congresso para o avanço das questões relacionadas à questão racial. Então, por exemplo, quando há uma proposta de lei que insere no âmbito dos currículos do ensino fundamental, ensino médio, o estudo sobre cultura e questão racial, formação sociohistórica da África, isso vai sofrer diversos reveses, inclusive apontado por alguns congressistas como racismo, né? E vai aparecer também, obviamente, o nosso amigo racismo reverso, amigo entre aspas, tá, gente? Que é esse argumento que se utiliza toda vez que você quer desqualificar o debate ou o discurso sobre a questão racial no Brasil. E aí, ela vai mencionar um artigo de um intelectual chamado Mário Teodoro. Eu não conhecia ele. E na verdade ainda não conheço, não tive tempo ainda de procurar o que ele produziu. Mas é bem interessante, assim, porque ele vai falar o atraso do Estado brasileiro, isso no início dos anos 2000, para a constituição de um entendimento da questão racial que não vincule apenas a questões culturais. Vejam, o que ele está querendo nos dizer? Que no âmbito da formação sociohistórica no Brasil, com o avançar das décadas, e mesmo quando o Estado brasileiro reconhece os problemas que nós temos na Constituição, na nossa população, vamos dizer assim, no que se refere à diferença de oportunidades e tratamentos delegados à população negra e que repercute nas suas condições de vida, o autor vai dizer, esse Mário Teodoro, é Mário Teodoro? Isso, o Mário Teodoro vai dizer o seguinte: olha, a nossa dificuldade, na verdade, é porque o Estado brasileiro ele tende a remeter essas questões a uma questão cultural,
Então ele não vai pensar desde uma espécie de transversalidade que pense políticas econômicas, políticas de saúde, políticas de emprego, e esse é um ponto que o autor vai trazer enquanto propostas, né, que seriam 4. Tá? Na análise que ele faz do PPA de 2004 a 2007, aqui a gente já está então no governo PT, ele vai falar o seguinte: olha, o que precisava ser previsto no interior da Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento anual são as seguintes ações para que a gente consiga avançar nesse debate. Refundar a questão racial no Brasil, resgatar o aparato legal e institucional vigente, introduzir a transversalidade à ideia da promoção da igualdade racial como vetor básico da ação do Ministérios e demais órgãos do Poder Executivo, e, por fim, introduzir ações de formação do Corpo Técnico Federal para a problemática da desigualdade racial. Então, são propostas muito ambiciosas, né, que passam desde um aspecto mais macro até questões mais pontuais. Então, a gente começa, por exemplo, com a ideia de refundar a questão racial. O que significa refundar a questão racial? Significa significa verificar, olhar com outras lentes, né, o que nós temos e quais são os nossos entendimentos sobre a questão racial no Brasil, para que a gente possa desconstruir alguns entendimentos que sabemos hoje que são equivocados, como a própria ideia, por exemplo, da democracia racial. Para além disso, também tem a questão da própria ideologia do branqueamento. Quem vai falar muito da ideologia do branqueamento é a Lélia Rodrigues, né? A Lélia Rodrigues, o que ela faz aqui, né? A Sueli Carneiro, quando ela vai falar desses problemas, ela vai separar, né? Por um lado, o mito da democracia racial e, por outro, a tendência da esquerda em pensar a questão racial no interior da luta de classes, né? A Lélia Rodrigues, ela veio primeiro, né? E ela, na análise dela, vai dizer o seguinte: olha, a questão ela está atrelada ao combate ao mito da democracia racial e também o combate à ideologia do branqueamento, né? E esse é um ponto que aparece nesse texto do Mário Teodoro que a Sueli Carneiro menciona. A ideologia do branqueamento, ela sempre partiu de uma desqualificação do sujeito negro, né? E aí, quanto mais branco, né, esse sujeito fosse, melhor ele seria, né? Quanto mais europeus os traços, melhor ele é. E essa ideologia do branqueamento, que começa no século XIX e avança justamente na proposta, né, no âmbito da migração, do branqueamento do país, afinal eles diziam, né, que nós não deveríamos ser um país de negros, vai aparecer com muita força na análise da Lélia Rodrigues, né? E isso vai aparecer também nos textos da Sueli Carneiro, né? Principalmente numa desqualificação da experiência do ser negro, né? Então esse é o primeiro ponto. A ideologia, aliás, é o segundo ponto. Para além do mito da democracia racial, a questão do branqueamento. A ideologia do branqueamento, ela vem desde os discursos eugenistas, né? A ideia de que quanto mais branco, então melhor o sujeito seria, passando pela desqualificação contemporânea em torno do debate sobre o colorismo, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, o programa agora que está bombando, que é o Big Brother, com essa nova edição, em que um dos participantes ele foi desqualificado, né, na sua condição e reconhecimento de sujeito negro por outros colegas confinados. Não vou entrar aqui no mérito ou na seara desses colegas que fazem essa desqualificação também serem negros. A questão é justamente essa. O como que a questão da cor ela passa a ser apropriada de uma maneira a desqualificar os sujeitos na sua condição e na sua experiência de ser, né? E aí, outra questão que vai aparecer é resgatar o aparato legal e institucional vigente. Então, quando a gente lê em Silvio de Almeida sobre o racismo institucional, de certa maneira é isso que vai aparecer aqui, né? A ideia de que é necessário rever a forma como a legalidade está colocada para pensar a questão racial, ao mesmo tempo em que a gente tem todo um aparato institucional que denota, né, esse tipo de divisão racial, né? Então, um exemplo de combate a isso pode ser observado nas ações afirmativas, né? E as ações afirmativas, obviamente, são desqualificadas até hoje, e a gente entra nessa seara junto com a Sueli Carneiro mais para frente. E aí um outro ponto também é introduzir a transversalidade e a ideia da promoção da igualdade racial
como vetor básico da ação dos ministérios e demais órgãos do Poder Executivo. Então, o que é interessante nessa ideia, né? O Ministério da Igualdade Racial é necessário? É, mas o debate sobre a igualdade racial ela não pode estar endereçada a um único ministério. Sendo essa uma expressão que atravessa toda a constituição da população no Brasil, ela precisa ser pensada em todos os espaços e esferas, né? Então, para além das cotas, tem que se problematizar a maneira como essa população ela se insere nesses espaços e a maneira como esses mesmos espaços também expurgam eles, né? E aí a gente tem vários exemplos que servem para a gente entender o quão problemático é para a gente pensar esse ponto, a falácia da meritocracia, né? Então a gente tem, por exemplo, as fotos, né, do nosso poder judiciário, né? E aí a gente vê lá 300 sujeitos brancos. E aí a gente vê a equipe de apoio, né? Trabalhando em serviços precarizados, né? Que são, na maior parte, sujeitos negros. E aí essa é a questão, né? Nós temos um aparelho que simbolicamente representaria a justiça e que no seu interior ele é massivamente pensado por sujeitos brancos, né? E aí isso entra em várias outras áreas também, como por exemplo a questão da tecnologia e do racismo tecnológico. Isso aí a gente pode discutir na aula se vocês tiverem interesse em ouvir sobre racismo tecnológico, é um tema bem interessante. Introduzir ações de formação do corpo técnico federal para a problemática da desigualdade racial. E isso é interessante porque quando as cotas começam, por exemplo, na universidade, muitos professores não entendiam, né? E às vezes é difícil ensinar um professor, porque às vezes os professores acham que já sabem de tudo. Então, como eu estava, aí minha experiência, né? Como eu estava nas ações afirmativas, né? Eu era bolsista do projeto Conexões de Saberes, a gente teve a experiência de ter que capacitar, entre aspas, professores que haviam manifestado opiniões preconceituosas, racistas contra alunos cotistas nos primeiros anos, né, da implementação das cotas. Eu peguei o primeiro ano de implementação das cotas na UFSC e isso aconteceu, assim, de professores se recusarem a dar aula para alunos negros porque eles eram cotistas, né? Inclusive alguns até falavam, olha, alunos de escola pública eu até aceito, agora negros que entraram aqui por serem negros, não. Esse era o discurso. E aí, quando ele coloca essa proposta de introduzir ações de formação do corpo técnico federal para a problemática da desigualdade racial, as cotas é apenas uma das facetas, mas teriam muitas outras que passam por algo que é central e que não pode ser desconsiderado, que é a formação sócio-histórica do nosso país, né? Então, essas propostas do Teodoro, né, que são 4, que a Sueli Carneiro vai apresentar e vai desdobrar, ela vai apresentando, né, em que sentido houveram avanços e onde que houveram retrocessos, né? Retrocessos no sentido de que elas não conseguiram avançar, que elas não conseguiram ser adotadas plenamente, né? E o quanto, por exemplo, o discurso da meritocracia é um problema quando a gente pensa nisso, né? E aí, avançando, ela vai apresentar na página 26 o que ela chama de reação conservadora, que é exatamente essa. E aí esses críticos das ações afirmativas, né, os críticos de uma proposta de análise sobre a questão racial por um outro viés, né, que seja o da análise rigorosamente histórica, comprometida, vão utilizar de tudo para desqualificar isso, passando inclusive pelo debate sobre o racismo reverso, né, dizendo que isso é um preconceito contra brancos. Eu acho que é interessante, se vocês quiserem, a gente pode discutir racismo reverso na aula. A gente discute para dizer que não existe, né? Mas enfim. E aí a Lélia ela vai utilizar do Norberto Bobbio para justificar o que as cotas e as ações afirmativas vêm propor, que é justamente uma noção de igualdade substantiva, aliás, tá? Que é uma forma de eliminar uma discriminação precedente. Então existia uma discriminação anterior, e aí esse sujeito hoje, né, num processo de, vamos chamar assim, compensação histórica de uma dívida, né, que não é apenas a esse sujeito, mas a todos os seus antepassados, ele precisa, né, de alternativas e que sejam abertas, aliás, alternativas mais amplas para ele. E aí a Lélia Rodrigues ela vai trazer falas de ministros, né, nesse primeiro artigo, que é bem interessante.
E aí vai aparecer o papel da mídia na página 34, que é quando começam a aparecer os discursos da mídia hegemônica. Tem essa menção ao texto do Ali Kamel, né, Não Somos Racistas, que é um texto que é tão problemático e que demonstra o quão atrasada e retrógrada a mídia hegemônica no Brasil é, não que nós não saibamos disso, mas eu lembro claramente que esse livro, quando foi lançado, acho que em 2006 ou 2007, existia uma novela na Globo com uma personagem negra. Eu vou procurar para ver se eu acho alguma imagem e vou colocar aqui. E essa personagem negra, numa cena, ela está sentada num sofá lendo o livro do Ali Kamel. Então ainda não existia Big Brother enquanto uma forma de desqualificar, né, a luta da população negra. Então o que você faz? Você coloca na Globo, né, uma personagem lendo. Afinal, quantas vezes numa novela nós vimos um personagem lendo, né? Então vamos. Mas para além disso, ela vai mencionar outras situações, como por exemplo a desqualificação por parte de uma colunista da Folha, isso em 2007. Eu não vou falar quem é a colunista, porque não precisa, está no texto, na página 36, mas que vai criticar o ministro da Cultura, se não me engano era o Gilberto Gil, por ele fomentar e investir no âmbito da cultura com o movimento hip hop. E ela vai associar o hip hop à criminalidade. Isso em 2006, gente, 2007. E aí ela vai mencionar a desqualificação da luta por igualdade racial, né? E vai concluir aqui com a forma como essa desqualificação ela gera prejuízos, né? Então você está o tempo todo demonstrando, ou tentando demonstrar que essa é uma causa importante e necessária para que a gente possa construir uma sociedade minimamente igualitária, que reconheça a sua dívida histórica e tente saná-la para além do que a gente possa chamar de culpa branca, e que é desqualificado o tempo todo, né? Ela vai colocar aqui: na guerra contra as medidas de promoção da igualdade de oportunidades, segundo a raça ou a cor, vale tudo. A revista Veja diz o seguinte: após a abolição da escravatura em 1888, nunca houve barreiras institucionais aos negros no país. O racismo não conta como aval de nenhum órgão público. Pelo contrário, as eventuais manifestações racistas são punidas na letra da lei. E aí essa é a questão que a gente consegue entrar, que é a utilização da lei enquanto um dispositivo privilegiado para a manutenção do racismo institucional e estrutural. Eu imagino que vocês tenham entendido isso quando a gente leu o Silvio de Almeida, né? Mas a gente pode retomar o debate dele sobre o racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural. Quando a lei ela é assumida como um epifenômeno isolado, né? E ela vai dizer supostamente que não existem barreiras, né? Que qualquer sujeito pode, né? Independente da sua raça, ela não considera nesse processo o que nós chamamos que é a ciência da história, né? A história, nós somos herdeiros, nós herdamos, aliás, essa história, e ela não pode ser ignorada dentro desse debate. Então, quando a gente diz que não existe nenhum dispositivo de discriminação no Brasil, porque a lei nos torna todos iguais, e a lei está aí para provar isso, é um dos pontos, ou um dos elementos que me faz sempre desconfiar muito da lei, da forma como a lei se apresenta, dos dispositivos que a lei oferta. E aí quando a gente entra com o debate sobre as cotas, né, a gente aparece com essa problemática, porque se somos todos iguais perante a lei, então por quê? E aí essa é a questão, olha, a gente precisa tratar de maneira desigual aqueles que foram tratados sempre dessa forma, né? Enfim. Para além desse texto, né, esse primeiro, que é o mais extenso, a gente tem alguns outros bem interessantes, né? Pensando, por exemplo, os indicadores sociais. No trecho que vai falar sobre os indicadores sociais, a Sueli Carneiro ela vai apontar para a importância que o Índice de Desenvolvimento Humano preveja levantamentos que tentem desvelar a condição do povo negro no Brasil especificamente. E para além disso, ela vai dizer o seguinte: olha, o IDH ele nos dá essa pista, mas para além da anunciação do interesse do Estado, a gente precisa de investimento, né? E esse investimento passa
pelo planejamento e propostas de políticas específicas que pensem a população negra, em sua saúde, na educação, no emprego, né? E aí essa é uma questão importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a Política Nacional de Assistência Social, a gente precisa ter muito claro que esse é um debate que apareceu muito pouco no interior da Política Nacional de Assistência Social. Historicamente, esse tipo de programa, esse tipo de política, ele era utilizado muito pela população negra, mas ao mesmo tempo o dispositivo racial ele parecia não ser um parâmetro, né? E aí, como exemplo, a gente pode sempre mencionar esse texto extraordinário. O meu microfone vai cair. Da Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo, né? Para quem não sabe, Carolina Maria de Jesus, ela foi uma catadora de material reciclado, mãe, que escrevia um diário sobre a sua vida, né? E em alguns trechos ela vai mencionar a assistência social, né? E ela coloca a forma como ela era atendida, enfim, né? Acho que são 3 ou 2 momentos no texto. Mas não é essa a questão central. A questão é que a gente constituiu e desenhou uma política de assistência, né, após a eleição do governo do PT, que não tinha no seu interior não necessariamente um conjunto de propostas que pensasse a questão racial, né? E o quanto isso nos gera prejuízos até hoje. Por outro lado, você tem a política de saúde, você tem o Plano Nacional de Saúde da População Negra, se eu não me engano. Deixa eu confirmar se é esse o termo. Ai, gente, eu tinha separado aqui. É que eu não vou lembrar do nome. Peraí, acho que tá no caderno onde eu anotei o esqueleto da aula. Deixa eu ver aqui. Fale com a mão. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aí nesses indicadores sociais, então, a Sueli Carneiro ela vai apontar a importância, né, de se pensar políticas justamente pela a importância de pensar essas políticas, né, no interior desse desenho mais amplo, tá? E aí depois, quando a gente entra nos racismos contemporâneos, ela vai desenvolver algumas análises sobre a forma, né, ou a condição do sujeito negro na sociedade brasileira. Tem um texto bem interessante sobre o racismo na educação infantil, né, a maneira como a escola, no âmbito do seu desenho da política educacional, né, ela ratifica, né, e aceita manifestações racistas, né? E aí isso, enquanto eu li esse texto da Sueli Carneiro, eu lembrei de uma fala do Silvio de Almeida numa entrevista em que ele falava que o local onde ele descobriu que era racismo foi na escola, pela forma como ele era tratado por uma professora, né? Ele vai entrar na sala de aula, a professora puxa o capuz do cabelo da cabeça dele e diz que agora ele não parece mais um bandidinho. E aí, quando ela vai falar sobre cotas, ela vai apresentar a distinção entre universalização e focalização. E aí ela vai colocar a focalização enquanto um fenômeno oriundo de uma racionalidade neoliberal, né, que vai prever critérios cada vez mais excludentes para acesso a políticas e serviços. Por outro lado, a universalização ela vai estar associada num país com a nossa formação sócio-histórica, a própria ideia da democracia racial. Então, para Sueli Carneiro, a própria contraposição entre universalização e focalização são problemáticas porque não resolvem as questões e as demandas da população negra, né? Visto que quanto mais focalizamos, pior é, né? Já que você exclui muitos sujeitos e muitos indivíduos nesse processo, enquanto que a universalização, embora ela soe melhor do que a focalização, ela não realiza ou não tem realizado historicamente o seu compromisso, à medida em que ela tenta equalizar todos, né, sem considerar, né, como ela mesmo traz, elementos vinculados à formação sócio-histórica e às dificuldades da população negra. Aí na página 100 vai ter um texto chamado Nós, com ponto de interrogação, que vai versar num tema muito próximo à interseccionalidade. Eu recomendo que vocês leiam, são 3 páginas, né?
mas que ela vai colocar a questão, a condição das mulheres negras e também a importância e necessidade da reivindicação das políticas e ações afirmativas, tá? Mas deem uma olhada nesse texto quando vocês puderem. E aí na página 131 a gente tem um texto bem provocativo chamado Biopoder, que foi publicado em 30 de outubro de 2007, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre ele também. Na ocasião, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele defendeu uma proposta de política de controle de natalidade, né, em que se visava, em síntese, a legalização do aborto para as mulheres negras faveladas, em síntese, né? E o argumento era que essas mulheres elas estavam gerando marginais. E aí esse controle de natalidade ele seria positivo, né? E aí a Sueli Carneiro ela vai construir a crítica dela a partir do seguinte argumento: é uma bandeira de luta do movimento feminista das mulheres, né, pelo direito a decidirem sobre seu ciclo reprodutivo, seus corpos e o momento ou não de serem mães. E a partir do momento em que um governador, uma figura pública se apropria desse debate e vem defender o aborto enquanto uma saída para a redução, não é mesmo, da quantidade de marginais, já que as mulheres negras estariam dando à luz a marginais que se juntariam aos criminosos nas favelas, enfim, ela vai apontar o quão problemático isso é, né? O quanto inaceitável isso é, na verdade. E, para além disso, né, ela vai dizer que, olha, não é a primeira vez que isso ocorre, né? Ela vai mencionar em 1982, né? No governo de Paulo Maluf em São Paulo. E aí tem a seguinte declaração, né? Tem um documento chamado Sobre o Censo Demográfico de 1980 e suas curiosidades e preocupações. E nesse documento é apresentada a proposta de esterilização massiva de mulheres pretas e pardas com base nos seguintes argumentos. E eu vou pedir licença para vocês para ler esse trecho. De 1970 a 1980, a população branca reduziu-se de 61% para 55%, e a população parda aumentou de 29% para 38%. Enquanto a população branca praticamente já se conscientizou da necessidade de controlar a natalidade, a população negra e parda eleva seus índices de expansão, em 10 anos, de 28% para 38%. Assim, teremos 65 milhões de brancos e 45 milhões de pardos e 1 milhão de negros. A se manter essa tendência no ano 2000, a população parda e negra será da ordem de 60%, por conseguinte, muito superior à branca. E, eleitoralmente, poderá mandar na política brasileira e dominar todos os postos-chaves, a não ser que façamos como em Washington, capital dos Estados Unidos, onde, devido ao fato de a população negra ser da ordem de 63%, não há eleições. Isso em 1982. E que não é tão diferente assim, né, em 1982, na proposta do governo Paulo Maluf, daquela do Sérgio Cabral, e nem das vozes de figuras públicas que defenderam aí o controle de natalidade, ou o episódio até mesmo de esterilização de uma moradora de rua, que ocorreu, acho que 1 ou 2 anos atrás. Mas é interessante porque ela vai fazer essa análise, né, vai apresentar esses dados chocantes para mostrar que, olha, uma bandeira de luta importante, como a defesa, né, do controle, aliás, do direito da autonomia da mulher de decidir sobre seu ciclo reprodutivo, é apropriado por essas figuras públicas com um discurso racista, né? Justamente de controle de natalidade, se referindo às mulheres como geradoras, né, de novos marginais e criminosos. E aí ela vai utilizar a menção do Michel Foucault sobre o poder de fazer viver e deixar morrer, que é a biopolítica, né? A biopolítica ela é uma forma de poder que Michel Foucault analisa, onde a vida humana ela é colocada no interior da política. E essa vida humana ela passa a ser manipulada e controlada em virtude das decisões do Estado. Então o Estado passa a gestar a vida humana no seu interior. E aí é interessante porque no interior da biopolítica, em que a vida é o elemento central, o único dispositivo ou forma ou estratégia que permite ao Estado acabar com a vida é a partir do que Michel Foucault vai identificar como racismo de Estado, né? E de certa maneira isso que a Sueli Carneiro apresenta
é esse racismo de Estado, né, na forma mais perversa que há, que é justamente uma das formas mais perversas, que é a esterilização das mulheres. E para além disso, nós temos o genocídio da população jovem negra no Brasil, né? O debate sobre a biopolítica ela teve avanços, né? E um deles, e um dos principais, é o da necropolítica, né? Hoje, em virtude da pandemia, se tem aparecido bastante esse termo sobre necropolítica para pensar a maneira como a pandemia impacta de maneira distinta entre as populações, né? E aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Os indicativos demonstram que a pandemia ela acaba surtindo um efeito muito mais deletério e grave na população negra, né? E para além disso, a gente tem um tipo de racionalidade governamental encaminhada pelo poder federal, enfim, que vai desconsiderar completamente os apelos, o discurso, as provas, né, do que são alternativas viáveis, do que não são viáveis para o combate à pandemia. Eu dei uma aula sobre políticas públicas e alguns alunos que estão fazendo essa disciplina também estão fazendo aquela, né? E aí nessa aula, discutindo o livro Capitalismo em Quarentena, a gente discutiu isso, né? O quanto no âmbito da pandemia o Estado, aliás, a racionalidade sanitária, junto com a racionalidade econômica, encontram no interior do Estado um lugar de seguro para sua proliferação, né? Mas no Brasil a gente tem sérias dificuldades com isso, né? Mesmo a racionalidade sanitária ou racionalidade econômica no interior do Estado ainda assim conflituam em alguns aspectos e pontos. Mas enfim, em síntese, né, esse texto da Sueli Carneiro, ele serve justamente para a gente entender como a partir dos anos 2000 começa a aparecer o debate no âmbito dos movimentos sociais, enfim, entre outros atores políticos, né, sujeitos importantíssimos ainda hoje, para debater a questão racial, para a gente entender por que esse debate ele é tão importante hoje. Porque a gente precisa pensar um conjunto de políticas públicas e políticas sociais que considere o corte racial na constituição da classe trabalhadora para sua efetivação. E isso vai desde os índices de desenvolvimento humano, passando também pela forma como políticas como a política de assistência social, por exemplo, são pensadas, né? Para além das ações afirmativas também. Então nós temos dispositivos legais hoje, né, pensado a partir da perspectiva das ações afirmativas, que visa combater essas desigualdades, mas que nós sabemos não são suficientes, né? E aí quando a gente entende, né, que algumas tentativas, né, de mudança no interior da sociedade passavam ou intencionalmente deveriam passar pela educação e que sofreram diversos vieses, né, diversos ataques, né, a gente entende que, olha, esse não é um campo neutro, né? A gente tem uma disputa aí em torno do direito da população negra, né, de sua vida, de suas formas de existência, de sua ancestralidade, contra o que a gente pode chamar aí de uma noção que vai dizer que isso não é necessário, porque somos todos iguais perante a lei, né, o mito da democracia racial, mas que, acima de tudo, vai partir de uma desqualificação do negro, do que é ser negro, né? E essa desqualificação ela passa desde do colorismo, passando pela defesa de traços específicos, né, fenótipos que fazem um sujeito ser mais bonito ou mais aceitável, né, chegando até mesmo ao ataque direto, né, contra a militância negra, né? E aí a gente pode discutir na aula o que a gente tem visto nas últimas semanas, principalmente nesse programa Big Brother, que eu tenho seguido alguns artigos e algumas matérias, e eu estou bastante impressionado com o que está acontecendo lá. E eu acho que é o tipo de coisa que, em um primeiro momento, um tipo de intelectualidade à esquerda diz que essa não é uma discussão que me interessa, mas eu acho que a gente tem que ter claro que muitas pessoas no Brasil só vão acessar o debate sobre questão racial e militância negra por via desse programa. E aí o que está sendo demonstrado lá é extremamente perverso. E eu acho que a gente vai ter aí mais alguns prejuízos dessa luta. Então eu acho que seria bacana a gente também discutir isso na aula, se vocês tiverem interesse, ok? Atividade. Uma questão no vídeo do YouTube, nos comentários, para que a gente possa levar para o debate. E o próximo texto é esse aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu acho que é esse. Se não for esse, é o texto irmão, que é esse aqui, que é A Vida Não é Útil,
do Ailton Krenak? Eu acho que não é, porque eu li esse aqui, mas eu não marquei ele. Eu li esse aqui e eu marquei. Então eu acho que é esse aqui para a aula. Porque daí a gente vai discutir a questão indígena, né? E esse texto aqui eu vou trazer algumas coisas ainda assim, ainda que não seja ele, porque o Ailton Krenak falou da condição do sujeito indígena durante a pandemia. Então a gente também traz isso para a disciplina, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer uma aula mais dinâmica, sem utilizar muito PowerPoint ou trechos do texto. E vamos ver se ficou bom, tá bom? Um abraço e até a próxima.